Olá pessoal, vamos para mais uma aula. A aula de hoje é sobre derivada, a parte 2. Na parte 2, nós vamos descrever algumas regras de derivação. A derivada de uma constante, a regra da potência, a derivada de produto de uma função por uma constante, derivação da soma de duas funções, do produto de duas funções e do quociente de duas funções. Então vamos lá. Ó. A derivada de uma constante. Se C é uma constante e f de x é igual a c para todo x, então a derivada f' de x é igual a zero. Vamos ver que isso é verdade, tá? Então vamos lá. Ó. Então seja f de x igual a c, uma constante. Então nós temos o seguinte, ó. Então, f' de x é limite para Δx tendendo a zero, f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. Tá? Bom, como f de x é igual a c para todo x, esse limite fica assim, ó, limite para Δx tendendo a zero, de c menos c sobre Δx. Ou seja, limite para Δx tendendo a zero, de zero. E limite de uma constante é a própria constante. No caso, é zero. Tá certo? Regra da derivação da potência. Se n é um número inteiro positivo e f de x é igual a x elevado a n, então f' de x é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, o expoente n cai, passa a multiplicar o x, e o novo expoente, você subtrai 1 do expoente anterior. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, para n igual a 2. Vamos fazer uma demonstração aqui, ó. Para n igual a 2, caso mais simples. Então, f de x igual a x ao quadrado. Tá? F' de x é igual a limite para Δx tendendo a zero de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. Então, no lugar do x, limite para Δx tendendo a zero, no lugar do x eu vou colocar x mais Δx, x mais Δx ao quadrado, menos x ao quadrado sobre Δx. Isso vai ficar igual a limite para Δx tendendo a zero, de x ao quadrado, menos 2 vezes o x, mais, né? 2 vezes o x vezes Δx, mais Δx ao quadrado, menos x ao quadrado sobre Δx. Bom, x ao quadrado menos x ao quadrado é zero. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado se anula. Simplificando todo mundo aqui por Δx, esse limite fica igual a limite para Δx tendendo a zero de 2x mais Δx, que vai ser igual a 2x, o Δx tende a zero, substituir ele por zero, que é igual a 2x. Notem o seguinte, ó, o expoente 2 caiu, e o novo expoente é 1, né? Que é 2 menos 1. Tá? Então, portanto, a f' de x é 2x. Vamos ver alguns outros exemplos aqui. Ó. Então, se f de x for x elevado à quinta, então f' de x é 5 vezes x à quarta. Por quê? Ó? F de x é x elevado à quinta. Então, f' de x
que vai acontecer? O 5 cai, o expoente vai ser 5 menos 1, tá? Ou seja, f' de x vai ser igual a 5x à quarta. Ok? Se g de x é igual a x, se g de x é igual a x, então g' de x é igual a 1. Isso é verdade, ó. G' de x é igual a x. Então, g' de x, o que vai acontecer aqui? Ó? O expoente do x é 1, ele cai. Vezes x elevado, aí eu tenho que subtrair 1 do expoente. Isso daqui vai ficar assim, ó. G' de x é igual a 1 vezes x elevado a 0. Mas, todo mundo elevado a 0 vale 1. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes 1. Então, portanto, g' de x é igual a 1. Aqui, ó. Certo? Outro exemplo. F de x igual a x elevado a 10. Então, f' de x é 10x elevado a nona. Fato, né? Se f de x é x elevado a 10, então f' de x vai ser igual a 10k vezes x elevado a 10 menos 1. Tá? Então, f' de x é igual a 10 vezes x elevado a 9. Tá certo? Derivada do produto de uma constante por uma função. Seja f uma função, c uma constante e g a função definida por g de x igual a c vezes f de x. Se f de linha existe, então g' de x é c vezes f' de x. Ou seja, a derivada do produto de uma constante por uma função é o produto da constante pela derivada da função. Vamos mostrar aqui, ó. Então, g de x é igual a c vezes f de x. Então, a derivada de g de x vai ser o que? Limite para ΔX tendendo a 0 de g de x mais ΔX menos g de x sobre ΔX. Substituindo g de x por c vezes f de x, esse limite fica assim, ó, limite tendendo a 0 de c vezes f de x mais ΔX menos c vezes f de x sobre ΔX. Colocando c fora do limite, fica c vezes limite de ΔX tendendo a 0 de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Esta expressão aqui, ó, é a derivada da f. Tá? Então, portanto, g' de x vai ser igual a c vezes f' de x. Tá certo? Exemplo, ó. F de x igual a 8x ao quadrado. Então, a derivada vai ser 8 vezes 2x, que dá 16x. Vê que é verdade, ó. Se f de x é igual a 8 vezes x ao quadrado. Como que vai ser f' de x? Tá? Então, vai ser a constante, que é 8, vezes a derivada de x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado, 2 cai. Aí fica x elevado a 2 menos 1 é 1. Tá? Agora faço 8 vezes 2.
f' de x vai ficar igual a 16x. Tá certo? G de z é menos 2 vezes z elevado à sétima potência. Então, G' de z vai ser menos 14 vezes z elevado à sexta potência. Então, vamos lá. Ó. No 5, G de z é igual a menos 2 vezes z elevado à sétima potência. Então, G' de z vai ser igual a constante, que é menos 2, vezes a derivada de z elevado à sétima. Então, 7 cai. E aqui fica o expoente 7 menos 1. 7 menos 1. Então, isso aqui vai ficar assim. Ó. G' de z é igual. Menos 2 vezes o 7 dá menos 14. Vezes z elevado 7 menos 1, 6. Certo? Esse é o exercício 15, o exemplo 5. A derivada da soma. Se f sejam f e g duas funções, e h uma função definida por h de x igual a f de x mais g de x. Se f' e g' de x existem, então h' de x é igual a f' de x mais g' de x. Vamos ver que é verdade. Ó. Então, o h de x ele vai ser f de x mais g de x. Então, h' de x é limite para ΔX tendendo a zero de h de x mais ΔX menos h de x sobre... Isso aqui vai ficar igual a limite para ΔX tendendo a zero. No lugar do h, eu vou colocar f de x mais g de x. Então, vai ficar f de x mais ΔX mais g de x mais ΔX menos f de x menos g de x sobre ΔX. Isso aqui vai ficar assim, ó, limite para ΔX tendendo a zero de, vou agrupar isso aqui, ó, f de x mais h de x menos f de x mais g de x mais ΔX menos g de x, isso aqui sobre ΔX. Eu posso separar isso aqui em dois limites. Então, fica limite de ΔX tendendo a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX mais limite de ΔX tendendo a zero de g de x mais ΔX menos g de x sobre ΔX. Essa primeira expressão aqui é a derivada da f. Então, é f' de x. Mais essa segunda expressão aqui é a derivada da g. Então, a g' de x. Então, a derivada da h é a soma da derivada da f com a derivada da g. Certo? No exemplo 6. Seja f de x igual a 3x à quarta mais 8x mais 5. Então, f' de x é 12x ao cubo mais 8. Vamos ver se é verdade. Então, f de x, esse aqui é o exercício 6. 6. Então, f de x é igual a 3 vezes x à quarta mais 8x mais 5. Mais 5. Então, vamos lá. F' de x. Vai ser a derivada dessa daqui. Essa aqui é a derivada de uma função, de uma potência, né, multiplicada por uma constante. Então, é a constante
vezes a derivada da potência. Então, o 4 cai, o expoente fica 4 menos 1. Mais 8 vezes a derivada do x, que é 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Mais a derivada do 5. Nós vimos que a derivada de uma constante é zero. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. F de x é igual a 3 vezes o 4, 12. 4 menos 1 vai dar 3. Mais 8 vezes 1. X elevado a zero é 1. Então dá 12x ao cubo mais 8. Tá? 12x ao cubo mais 8. Se g de y é igual a 9y à quinta menos 4y ao quadrado mais 2y mais 7, então a derivada da y, a g' de y, é 45y à quarta menos 8y mais 2. Então vamos ver que é verdade. Então a 7 é 9 g de y. 9y à quinta menos 4y ao quadrado mais 2y mais 7. Mais 2y mais 7. Então vamos lá. Quem vai ser g' de y? Vai ser 9 vezes o 5 cai, y elevado a 5 menos 1, tem que subtrair 1 aqui do expoente, menos 4 vezes a derivada de 2y, fica 2y elevado a 2 menos 1, mais 2 vezes a derivada do y, é 1 vezes y elevado a 1 menos 1, mais a derivada do 7, a derivada da constante é 0. Então, g' de y vai ficar igual a 9 vezes 5, 45. 5 menos 1 é 4. Então, vezes y elevado a 4. Menos 4 vezes 2, 8. 2 menos 1 é 1. Então, y elevado a 1. Mais y elevado a 0 dá 1. 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 1 é 2. Então, essa é a derivada da g. Certo? Próximo, a derivada do produto. Seja f g funções e h função definida por h de x igual a f de x vezes g de x. Se f' de x e g' de x existem, então h' de x é igual a f de x vezes g' de x mais f' de x vezes g de x. Vou mostrar que isso é verdade. Tá? Então, h de x ela é f de x vezes g de x, certo? Então, h' de x é limite para ΔX tendendo a zero, h de x mais ΔX menos h de x sobre ΔX. Trocando o h por f vezes g, fica limite para ΔX tendendo a zero de f de x mais h de x vezes g de x mais h de x menos f de x vezes g de x, isso aqui sobre ΔX, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou repetir essa expressão, vai ficar limite zero de f de x mais ΔX vezes g de x mais ΔX, um espacinho aqui, um outro espacinho aqui, um espacinho um pouco maior aqui.
menos f de x vezes g de x, aqui, ó, tá? Sobre dx. É a mesma expressão, só coloquei um espacinho maior. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou somar e subtrair f de x mais delta x vezes g de x. Então eu vou subtrair aqui, ó, f de x mais dx vezes g de x e vou somar f de x mais delta x g de x. Não deu. Mas quando eu somo e subtraio a mesma coisa, eu não estou fazendo nada, né? Estou acrescentando e estou tirando. Então continua a mesma coisa. Tá? Porém, esse truque me permite fazer o seguinte, ó. Limite delta x tendendo a zero. Eu vou colocar o f de x em evidência. O f de x mais dx. Quem que ele está multiplicando aqui? Ele está multiplicando g de x mais delta x menos g de x. Mas, agora eu vou colocar o g de x em evidência aqui, ó. G de x que multiplica f de x mais delta x menos f de x. Tá? Todo mundo agora aqui sobre o dx. Mas fica claro aqui, ó, que a hora que eu faço limite para dx tendendo a zero de g de x mais d de x menos g de x sobre d de x, eu vou ter aqui a derivada da g. Tá? No caso aqui, eu vou trocar o f de x por zero, o dx por zero, então vai ficar f de x. Essa primeira expressão fica f de x vezes g' de x. Mas, aqui eu vou ter o g de x, e essa expressão f de x mais delta x menos f de x sobre delta x, no limite do delta x tendendo a zero, é f' de x. Então tá aqui, ó, a derivada do produto de duas funções é a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira. Tá? Então, por exemplo, ó, se f de x for 2x ao cubo menos 1 vezes x à quarta mais x ao quadrado, então a derivada vai ser a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira. Vou mostrar que isso é verdade. Ó. Só para mostrar. Se eu tiver f vezes g, então a derivada de f vezes g vai ser igual a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, no exemplo 8, nós temos f de x igual a 2x ao cubo menos 1, f de x igual a 2x ao cubo menos 1, vezes x à quarta mais x ao quadrado. X à quarta mais x ao quadrado. Tá? Então, aqui eu tenho duas funções. Ó. Eu tenho a primeira função, que é essa, vezes a segunda função, que é essa outra. A primeira função é 2x ao cubo menos 1, e a segunda função é x à quarta mais 2. Então, vamos lá. Quem vai ser a derivada da f? Então, f' de x, o que vai ser? A primeira função, que é 2x ao cubo menos 1, vezes a derivada da segunda. A derivada de x à quarta é 4x ao cubo. A derivada de x ao quadrado é 2x. Mais, agora a segunda função, que é x à quarta mais 2, mais x ao quadrado, né? Desculpa. X à quarta
mais x ao quadrado, vezes a derivada da primeira função, a derivada de 2x ao cubo. O 3 cai, fica 3 vezes 2, 6. Ele subtrai 1, 2x ao quadrado, mais a derivada do 1. A derivada do 1 é 0. Tá? Então tá aqui, ó. Essa é a derivada dessa função. Acabou aqui o problema. Certo? Vou fazer o exemplo o 9. F de t é meio que multiplica t ao quadrado mais 5 vezes t à sexta mais 4t. Então, vamos lá. F de t é igual a meio que multiplica t ao quadrado mais 5 que multiplica t à sexta mais 4t. T à sexta mais 4t. Então, como é que vai ficar a derivada? F' de t. Bom, lembra que a derivada de uma função multiplicada pela constante, né? É a constante vezes a derivada daquela função. Então, o meio continua aqui, ó. Meio vezes. Agora vamos lá. Então, vai ser, ó, a primeira função, t ao quadrado mais 5, vezes a derivada da segunda. Então vai ficar o 6 cai, ó, 6t. Eu subtraio 1 do 6, então fica 5. Mais 4 vezes 1, que é o expoente do t, que é 4, vezes t elevado a 0. Mas t elevado a 0 também é 1. Mais a segunda função, que é t elevado a sexta mais 4t, vezes a derivada da primeira função. O 2 cai, 2 vezes t, 2 menos 1 é 1, mais 5, mas a derivada do 5, é 0. Tá? Então tá aqui, ó. Essa é a derivada da função. Certo? A derivada do quociente. Então, sejam f e g funções, e h função definida por h de x igual a f de x sobre g de x, onde o g de x é diferente de 0. Se f' de x e g' de x existem, então h' de x é f' de x vezes g de x menos f de x vezes g' de x dividido por g de x ao quadrado. Vou mostrar que isso é verdade, tá? Então vamos lá, vou mostrar que isso aqui é verdade. Ou seja, h de x igual a f de x sobre g de x. Então, isso aqui implica o seguinte, ó, que h' de x é limite para ΔX tendendo a 0 de h de x mais ΔX menos h de x sobre ΔX. Substituindo o h por f dividido por g, nós temos ΔX tendendo a 0 de f x mais ΔX sobre g de x mais ΔX menos f de x sobre g de x, isso aqui sobre ΔX, tá? Fazendo MMC aqui, nós temos limite ΔX tendendo a 0 de f de x mais ΔX, ele vai multiplicar o g de x, né? Vezes g de x, mais o f de x, ele vai menos, né? Menos f menos fx que multiplica g de x
mais Δx. Isso aqui sobre dx. Esse dx pode passar multiplicando o denominador aqui. G de x mais Δx vezes G de x, que é o MMC. Tá? Bom, o que eu vou fazer nesse meio aqui? Nesse meio aqui agora, eu vou somar e subtrair f de x mais g de x. Tá? Eu vou fazer essa soma. Eu vou somar e subtrair g de x vezes f de x. Então isso aqui vai ficar assim. Ó. Limite para Δx tendendo a zero de f de x mais Δx vezes g de x. Agora eu vou somar. Eu vou somar e subtrair. Escrevi outra cor aqui. Eu vou subtrair aqui, ó, g de x vezes f de x. E vou somar isso aqui também. Mais f de x vezes g de x, tá? Aqui eu tenho menos f de x, que multiplica g de x vezes mais Δx. Isso aqui tudo sobre Δx, que multiplica g de x mais Δx vezes g de x. Tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Ó? Agora aqui eu vou colocar o g de x em evidência. Então isso aqui vai ser limite para Δx tendendo a zero. E eu vou separar sobre o dx para ficar mais fácil de enxergar. Vai ficar o dx. Ele vai multiplicar então aqui, ó, f de x mais dx menos f de x sobre Δx, certo? Menos, agora que eu vou colocar o f de x em evidência. O f de x, ele multiplica, então, menos limite para Δx tendendo a zero de f de x, ele vai multiplicar agora. Ó. Esse menos, como aqui é mais, e aqui, para ficar menos, aqui tem que ser mais. Né? Então fica g de x mais Δx, certo? E como esse aqui é mais, com esse menos aqui, vai ficar menos, por quê? Menos com menos, mais. G de x sobre Δx. Isso aqui tudo está multiplicando esse limite aqui, ó. Limite para Δx tendendo a zero de 1 sobre g de x mais Δx vezes g de x. Certo? Bom, mas o que vai acontecer? Essa expressão aqui é a derivada da f. Essa expressão aqui é a derivada da g. Então, nós temos g vezes a derivada da f, menos f vezes a derivada da g. E aqui, se eu trocar o g de x, como ele tende a zero, vai ficar g de x vezes g de x. Então, sobre g de x ao quadrado. Vai ficar assim, ó. H, derivada da h, vai ser, olha lá, ó, a g vezes a derivada da f, g de x vezes a derivada da f, menos a f vezes a derivada da g, isso aqui tudo dividido
por g de x ao quadrado. Tá? Então essa é a fórmula da derivada do quociente. Certo? Vamos fazer um exemplo 10. Mostra encontrar a derivada da f, sendo que f é 2x à quarta menos 3. Exemplo, qual que é esse? Exemplo 10, né? 10. Exemplo 10. F de x é igual a 2x à quarta menos 3. 2x à quarta menos 3 sobre x ao quadrado menos 5x mais 3. X ao quadrado menos 5x mais 3. Então, como que vai ficar a derivada da f? A derivada da f. Então, olha aqui, ó. É a função de baixo, que é x ao quadrado menos 5x mais 3. X ao quadrado menos 5x mais 3. Vezes a derivada da de cima. 4 vezes 2, 8. 8x, esse aqui é 4, então 8x ao cubo. A derivada do 3 é 0. Menos, agora a função de cima, que é 2x à quarta menos 3, que multiplica a derivada da função de baixo. Então o 2 cai, 2x é elevado a 1, menos 5 vezes x elevado a 0, né, que é 1. Então 5 vezes 1 é 5, mais a derivada do 3 é 0. Isto daqui dividido por x ao quadrado menos 5x mais 3 ao quadrado. Então, assim, a derivada dessa função. Certo? Vou fazer o 11 agora. Opa. O 11. Se g de x é 1 sobre x, encontrar g' de x. Então, g de x é igual a 1 sobre x. A derivada da g. Então, pela fórmula, ó, é de baixo vezes a derivada da de cima. Então, x vezes a derivada do 1 é 0. Menos a função de cima, que é 1, vezes a derivada da de baixo. A derivada de x é 1 sobre x aqui embaixo elevado ao quadrado. Então, isso aqui g' de x. G' de x vai ficar igual a x vezes 0 é 0, menos 1 vezes menos 1 é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, essa é a derivada da g. Certo? A 12. Mostre que se f de x é igual a 1 sobre x elevado a n, onde n é um número inteiro positivo e x é diferente de 0, então f' de x é igual a menos n, x elevado a menos n menos 1. 12. Como f de x é igual a 1 sobre x elevado a n, então f' de x vai ser igual, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. A derivada é de baixo, né? X elevado a n, função de baixo, x elevado a n, vezes a derivada da de cima. A derivada de 1 é 0. Menos a função de cima, que é 1, vezes a derivada da de baixo. A derivada da de baixo é n vezes x elevado a n menos 1. Função de baixo ao quadrado. Então, isso aqui vai implicar que f' de x é igual.
Isso aqui dá zero, então fica menos n x elevado a n menos 1 sobre x elevado, que eu conservo a base, multiplico os expoentes, a 2n. Aqui eu tenho uma quociente de divisão, né, quociente de potências de mesma base, então eu conservo a base e subtraio os expoentes, n menos 1 menos 2n. Isso aqui vai ficar f' de x é igual a menos n, tá? Vezes x elevado. Isso aqui, ó, n menos 2n. Você tem 2n. Você está devendo 2n, mas tem um n, fica devendo 1. Menos 1. Certo? Como a gente queria mostrar. Então, fica aqui uma formulinha. Certo? Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.